Pessoal, então vamos retomar o que a gente estava fazendo, né? A gente estava, na verdade, falando sobre herança. Aí a gente viu que para a gente fazer uma locadora, uma atividade prática que a gente usou para fazer a criação de uma implementação com herança, né? Aí a gente viu que uma locadora de veículos, ela teria quantos veículos? São 15, né? Deixa eu pegar aqui o que é descrito. Tá? Aqui. Um total de uma frota de 15 veículos, sendo que 10 são veículos do tipo passeio e 5 são veículos do tipo carga, né? A gente consegue fazer isso daqui numa boa, dá para implementar. Porém, se a gente utilizar uma classe específica para veículos do tipo passeio e outra classe específica para veículo do tipo carga, a gente vai ter um problema bem grande, porque a gente vai replicar um monte de informação, né? Então, olhando os dados de veículo de passeio e veículo de carga, ou seja, os atributos e os métodos que a gente teria, a gente começou a perceber que muitos dos atributos são incomuns. Então, quando a gente tem coisas incomuns que são compartilhadas entre as classes, né, acaba sendo interessante a gente pensar na herança. Nesse caso daqui, a gente poderia pegar todos esses atributos que estão em cinza e tirá-los dessas classes e criar uma classe única, e essa classe daí seria a nossa primeira classe, a nossa classe que representaria um veículo ou um veículo genérico, né? Então, um exemplo aqui seria isso daqui. A gente extraiu aqueles campos e criamos aqui a representação de uma classe e aqui os seus atributos com suas tipagens. Legal, beleza, já tá bacana. Só que aí entra o seguinte quesito. A gente precisa pegar agora e ainda criar uma classe que representa um veículo do tipo passeio e uma outra classe para representar um veículo do tipo carga. Porém, todavia, entretanto, o que acontece? Nesse momento, a gente tem que entender que, se eu for criar um veículo do tipo passeio, ele só teria essas informações, que é o ar-condicionado e o número de portas. Um veículo do tipo carga só deveria ter a capacidade. Por quê? Através da herança, ele iria herdar todas essas características, ou seja, a placa, a marca, o modelo, o ano, o valor do KM rodado, KM inicial e o KM final da classe veículo. A classe veículo, ela é a nossa superclasse, classe pai, classe mãe, como queiram, e você tem as classes filhas ou subclasses. Essa daqui, passeio, ela só vai poder existir se veículo existir. Se eu não tiver a classe veículo, eu não tenho a implementação possível da classe passeio, pois veículo faz parte da classe passeio. E você tem que imaginar que por debaixo dos panos, né? Lá por debaixo dos panos, seria como se eu pegasse o código lá da classe passeio, mais o código da classe veículo, e quando eu fosse criar um objeto do tipo passeio, eu somo os dois, eu junto os dois códigos. E é exatamente isso que a gente viu quando a gente começou a codificar. A gente fez lá a codificação da nossa classe veículo, então a nossa classe veículo, a nossa superclasse foi criada, a gente fez lá então a declaração de todos os atributos, e a gente foi lá na classe passeio, a gente criou a classe passeio com os atributos ar-condicionado e número de portas. E aí, olha só, a gente fez a ligação das duas. A partir dessas duas palavrinhas, então, uma é uma palavra reservada e a segunda é o nome da classe a qual eu estou me ligando. Então, eu estou estendendo da classe veículo. Então, passeio estende de veículo, quer dizer que passeio é uma especialização de veículo. Ou seja, dentro de passeio, seria como se você olhasse e tivesse isso daqui tudo lá dentro, né? Então, todos os atributos como se tivessem aqui. Então, a ideia seria você ver isso tudo aqui, né? Quando você lidar com um objeto do tipo passeio, ele vai ter todos esses atributos aqui que são lá do atributo da classe veículo, então os atributos da classe veículo, mas mais os atributos da classe passeio. Então, seria a somatória dos dois. Então, ela tem todos esses atributos aqui. Só desfazendo essa bagunça, né? E aí, a gente ainda tem mais uma notação importante. Quando eu faço a chamada, a criação do método construtor da minha subclasse,
eu preciso, dentro dela, chamar o construtor da superclasse para que ele seja executado, né? E aí tem uma chamada específica aqui que a gente pode substituir pelo nome do construtor. Imaginando que o construtor é aquele um que vem depois, quando você cria um objeto, né? Lembrando, eu vou criar um objeto do tipo veículo. Veículo V igual new veículo. O que é o método construtor aqui? É esse cara. Então, isso aqui que eu estou selecionando é o construtor. Então, eu precisaria fazer essa chamada daqui para que implementasse, rodasse os valores padrões dos atributos da classe veículo. Eu poderia, então, pegar e imaginar que alguma coisa assim seria feita. Mas, para que a gente possa lidar de forma genérica, sem problemas de nomeação, a gente vai substituir o nome que representa a nossa superclasse por essa palavrinha daqui, super. E aí a gente tem lá a chamada do método construtor da superclasse. E lembrando, se o nosso construtor ele tivesse aqui, por exemplo, uma string que passa a placa, então ela tem uma string. Quando eu chamo esse cara daqui, eu tenho que lembrar que eu vou ter que receber uma string, porque é exatamente assim, ó. Então, ele tem uma string entrando aqui. Se eu trocar esse nome por super, olha lá, ele teria essa string. Então, é exatamente o método construtor da minha superclasse. Se ele tiver, eu tenho que passar esse valor aqui, né? Tem que passar esse tipo daqui. Só para lembrar, o nosso construtor de veículo é um construtor que não tem parâmetro de entrada, logo, a gente vai escrever super, abre parênteses, fecha parênteses, somente e resolve muito bem. Aí a gente viu algumas coisas, testou, né, como que ficaria, a gente fez lançamento de sessão, né, para fazer um treino, né, para ver a gente manipular algumas coisas possíveis, e aí a gente viu que a gente está chamando todos os atributos, né, placa, marca, modelo, ano, valor do KM, KM inicial, KM final, todos esses daqui são atributos que não foram escritos em pessoa, foram escritos lá em veículo, só que em pessoa, em passeio, perdão. Foram escritos em veículo, mas só que passeio é um filho de veículo, já que ele é filho de veículo, porque a gente colocou lá extended veículo, eu tenho todos esses atributos, todos esses métodos que foram declarados na classe passeio, na classe veículo, eu posso acessar aqui dentro de passeio. Além, é claro, dos atributos que foram declarados lá dentro de passeio. Uma coisa importante que a gente poderia testar, ver, eu acho legal a gente fazer esse teste, né? A gente tem tem um comando, um operador chamado instance of. Então, eu poderia verificar se alguma coisa é instância de alguma classe, né? Então, poderia testar alguma coisa nesse formato. Vou fazer aqui um if e vamos escrever. O nosso objeto é P. Eu queria saber se P é uma instance of. Vamos começar por passeio. Se é uma instância de passeio. Se for uma instância de passeio, eu vou imprimir aqui que ele é do tipo passeio. É do tipo passeio. Diga. Mas como ele não seria uma instância passeio? Como ele não seria? Sei lá, ele sendo uma instância de carga, sendo uma instância de scanner, sendo uma instância de integer, sendo uma instância de double com tipo D maiúsculo. Aquela comparação do É assim, não, tipo, você tem que pensar assim, você está querendo saber se P, qual que é o tipo de P, se P é inteiro, se P é double, mas aqui a gente está querendo saber se P é do tipo passeio. Passeio é um tipo que a gente criou, né? E aqui você está verificando se ele é um tipo passeio. Literalmente você está testando isso daqui. Faz sentido. Agora é meio estranho a gente testar o tipo, né? É uma boa pergunta. Para que eu testaria isso, né? Mas para frente vai fazer sentido, porque a gente vai começar a entrar no último pilar da orientação objeto. Logo em seguida, depois de herança, já vem o próximo pilar, que é a
abstração. A gente já falou de abstração logo no início. É o polimorfismo. E aí, quando a gente chegar em polimorfismo, vai fazer muito sentido você entender isso daqui, porque a gente vai poder descobrir e trabalhar pontos específicos do nosso código, né? E aí a gente vai poder lidar bem com isso daqui. A gente vai fazer esse teste, então vou compilar esse cara agora. Vamos rodar. E aí ele apareceu lá, porque a gente está tendo lançamento de exceção, mas olha só, cadê o lançamento de exceção? Aconteceu lá no início, né? Então, deixa eu ver. Vou colocar aqui. Agora, o KM final tem que ser maior que o inicial. Só para tirar os lançamentos de exceção que a gente estava testando. Beleza, vamos ver? Olha lá. É do tipo passeio. Então, a gente sabe que o P é do tipo passeio. Agora, legal, eu já sei que ele é do tipo passeio. Aí pode fazer uma pergunta assim, bem, ele é filho de veículo, né? Então, será que eu poderia testar se P é uma instância de veículo? E aí a gente tem essa pergunta muito legal. É uma instância de veículo? Ele é um objeto do tipo veículo? E aí, qual que é a ideia de vocês? É ou não é? E a resposta é. Ele é do tipo passeio e ele é do tipo veículo. Aí você fala, nossa, que legal, então ele é filho de veículo realmente, né? É. Então ele tem todas as características de veículo. E eu ainda digo mais, você poderia tentar testar aqui se ele é uma instância do tipo mais primitivo que a gente tem, do primeiro, do Adão dos tipos, né? Do object. Então, object é uma classe que é a primeira de tudo, que determina a herança implícita, né? Toda classe que a gente cria, ela já tem herança acontecendo e ela herda de object, então a gente tem isso daí que acontece. E vamos ver se isso aqui realmente é verdade. Então, se for verdade, esse cara também será impresso. E aí, quando você compila, você roda, e aí você olha lá, você tem que passeio é do tipo veículo, o P é do tipo passeio, o P é do tipo veículo e o P é do tipo object. E aí você pode achar assim, nossa, será que eu posso testar para outras coisas? Vamos ver, eu vou fazer aqui um import só para a gente ter a classe para testar, né? Import java.util.scanner. Importei a classe scanner só para a gente poder testar aqui com ela, né? Eu poderia testar se P é do tipo scanner. Que P não é do tipo scanner, isso daí eu tenho certeza, mas eu gostaria de saber, né, se eu posso fazer esse teste. Então, eu vou compilar. E na hora que eu compilo, a gente tem uma mensagem de erro. E aí vem a mensagem de erro para a gente. Olha lá, tipos incompatíveis. Passeio não pode ser convertido para scanner. E aí, realmente, passeio não pode ser convertido para scanner. E isso daí é a grande sacada que a gente tem. A gente só consegue testar se é uma instância D quando ele está fazendo parte da árvore genealógica do objeto, né? Então, quando eu criei o P e disse que P era filho de veículo, isso daí criou uma ligação entre lá, quando eu criei a classe passeio e a classe passeio era filha de veículo, né? Eu criei uma vinculação entre as duas. Então, tem a vinculação subclasse, superclasse, né? Passeio é a sub, veículo é a super. Legal. Só que quando foi criado o veículo, isso daí eu já falei em aula, mas eu disse que eu ia voltar e estou voltando agora. O que acontece? Veículo é uma subclasse de object. Então, veículo é uma subclasse da classe object, que é a superclasse de veículo. Aí você fala assim, ué, mas não tem aqui escrito extended object. Não tem isso. E eu falo para você, realmente não tem. Mas isso daqui ocorre de forma implícita.
Ou seja, sem você querer, sem você obrigatoriamente escrever, isso daqui acontece. Todo mundo é filho de objeto. Se você for pegar, por exemplo, outras linguagens, eu estava lidando com uma outra linguagem essa semana, uma linguagem chamada Clips. Não é Clipper, é Clips. É uma linguagem utilizada em sistemas especialistas. Quando você vai para a parte orientada a objetos do Clips, cara, você só cria uma classe, se você quiser criar uma classe largada sozinha, você obrigatoriamente tem que falar que ela é filha de user, que é a classe object do Clips, né? A primeira, a super classe, a original, né? A classe Adão de todas, né? Então, isso daí é muito importante você entender que o mesmo conceito é utilizado em linguagens diferentes. Eu estou falando de uma linguagem que provavelmente você nunca ouviu falar, e se você não chegar a lidar com sistemas especialistas, provavelmente você também nunca vai mexer com ela. É uma linguagem muito específica, muito focada em um ramo, um nicho muito detalhado, né? Que é criação de sistemas especialistas, que é um dos ramos da parte da inteligência artificial. Então, é muito, muito focado em um único ponto. É uma linguagem muito legal, muito. Pô, ela é fera, cara, para lidar com sistemas especialistas, criar sistemas especialistas. Não estou falando que é fácil de escrever código nela, porque é ruim, mas isso daí é verdade. A gente tem o mesmo conceito de orientação a objeto que a gente está vendo aqui no Java, que ocorre que a gente sabe que isso daqui, na verdade, não é escrito, mas está acontecendo. E aí eu falo para você, como que você poderia me provar que isso daqui está acontecendo? Bem, eu posso provar para você da seguinte forma, né? Eu poderia chegar e falar assim, olha, eu posso fazer isso daqui, ó. Estou fazendo a chamada do método toString. Eu criei um método toString. Dependendo da IDE que você estiver utilizando, vai ser legal porque ele vai falar para você, olha, se você tem que colocar annotation @override, que você está reescrevendo o conteúdo desse método. Aí você fala assim, beleza, você coloca, mas você não entende o porquê. O porquê está justamente nesse fato daqui. Deixa eu abrir aqui uma aba privativa. Vamos começar aqui, ó, Java Doc Object. E aí a gente vai pegar aqui a documentação da classe Object. Olha lá que legal. Existe uma classe chamada Object, ela está desde a primeira versão do Java, então é uma das classes mais antigas. A classe Object é o root, a raiz de toda a hierarquia de classes, né? Então, leia a documentação e você não vai precisar ter mais dúvidas. Você não vai ter mais dúvidas, porque a documentação do Java ela é muito farta. Tá em inglês? Traduz. Pode usar o translator. Tem gente que gosta de utilizar o Chrome, porque se você seleciona o Chrome já tem lá a ligação com o Google Translator, ou usar o Edge, porque aí ele faz com o Bing lá a tradução, ou instalar uma ferramenta de tradução qualquer. Se você não tem familiaridade com a língua inglesa, eu recomendo para facilitar a tua vida, sim, faça isso. Mas aqui é bem tranquilo, a gente está com poucos dados, então dá para ler. Então, toda a classe, né, que você cria, ela é filha de objeto. Então, você tem essa estrutura daí que acontece. Então, é uma estrutura que já vem do Java, e isso daí ocorre de forma sem você obrigatoriamente ter que escrever. Tem que ter uma classe que é a classe principal, a primeira, a que começa tudo. Como eu disse, por exemplo, na linguagem Eclipse, você tem a classe user, que tudo que você for criar, todas as classes, têm que ser filhas de user, se elas são classes que não são filhos de outras classes, não são subclasses. Elas vão ser subclasses de user.
sempre. Se você criar uma classe veículo lá, ela não pode ser veículo sozinha, tem que ser veículo filha de user. No Java, você vai fazer como sendo filha de object, só que você não precisa escrever. A grande vantagem é essa, você não precisa escrever esse detalhe. E aí, por que eu estou falando que a possibilidade de escrever aquele método toString lá é uma coisa que faz com que eu tenha a verdadeira certeza que a minha classe é filha de object, né? Porque você tem aqui o método toString. Olha lá, toString. Retorna a representação em formato string de um objeto. É isso daí a função do toString? Caramba, você tem ela em object. Sim, quando você implementa ela em uma classe filha, você tem que pegar e colocar a annotation de preferência, não é obrigatório, mas é legal colocar para informar para o compilador do Java que você está fazendo uma reescrita, né? Você está reescrevendo o conteúdo desse método, porque esse método daqui, o toString, ele já existe. Então vamos clicar aqui e vamos ver. Olha lá, o método toString da classe object, ele faz exatamente isso daqui. Esse daqui é o conteúdo dele. Ele tem lá, ele vai pegar o nome da classe, o nome o nome da aqui, não é, o getClass, ele vai pegar a classe, ponto nome dela, então aqui ele vai pegar o nome da classe, vai colocar um arroba, e esse nome da classe ele inclui também todo o caminho do pacote. Então, por exemplo, se você for pegar do scanner, ele vai ficar lá java.util.scanner. Aí ele vai colocar um arroba e depois ele vai converter para uma string, né, um número que é um tal de hashcode. Ele vai pegar, converter esse número daí em formato hexadecimal e vai jogar isso daí como string para mim. É uma coisa bem interessante, porque esse hashcode é um número bem grande. É um número que é calculado a partir de algumas fórmulas matemáticas, né? Ele pega o teu código-fonte, então ele pega o código que representa a classe e ele pega esse código daí e ele faz um cálculo numérico em cima disso e ele gera um número para você. E esse número daí é um número que identifica a tua versão da classe, por exemplo. Se você, por exemplo, mudar um valor, dar um enter nela a mais, escrever um comentário, você mudou o código dela. A partir do momento que você mudou o código dela, você mudou a versão da sua classe. E aí, quando você mudou a versão, quando você vai compilar e ele calcula esse número, ele sabe se precisa compilar esse trecho de código novamente ou não. Então, tem alguns processos aí que são agilizados, por exemplo, com o uso desse hashcode. Então, tá aí a ideia. Esse daqui seria o código que sairia se a gente tentasse utilizar o toString, né? Só que eu posso reescrever. Como eu posso reescrever? Eu escrevi aqui, veículo em forma de string. Então, quando eu tentar imprimir um veículo, ele vai ter que sair lá, veículo em forma de string. Vamos ver isso daqui, né? Compilei essa classe aqui só para atualizar. Beleza, tá compilada, bonitinho. Deu certa a compilação. Vamos agora. Cadê? Exibir. Vou só tirar essa janela de mensagens. Eu vou mandar imprimir o objeto V. Eu quero imprimir isso daqui. Então, quero imprimir o objeto V. Estou mandando imprimir um objeto, né? Então, a gente já viu o funcionamento do toString, o que ele faz. E olha lá, eu vou mandar compilar esse cara para atualizar. Agora, vamos rodar. E olha lá, veículo em forma de string. Perfeito, é isso daí que está acontecendo. E se eu não tivesse isso daqui, né? Se eu não tivesse esse código daqui, o que iria acontecer? Vou atualizar essa classe daqui, atualizou, tirei o método toString que a gente escreveu, e agora vamos executar a outra. Quando eu executo essa outra classe, agora ele vai colocar lá, ó, o nome da classe, V é do tipo veículo, arroba, e aí ele tem aqui um número em hexadecimal, ó, porque tem 7D26BD8. Esse daqui é o cálculo que foi feito sobre o meu código que representa veículo. Então, a classe veículo toda, ela é representada por esse código.
Desculpa. E isso daí é muito interessante, porque você vê que isso daqui não foi escrito na classe veículo, isso aqui foi escrito na classe object. E eu não fiz herança direto, mas acontece que é. Veículo é filho de object. Então, todo mundo é filho de object, na verdade, né? E aí, essa estrutura, quando a gente monta, que a gente está testando se um objeto do tipo passeio, se ele é do tipo passeio, é óbvio que é, mas eu também quero testar se ele é do tipo veículo, ele é porque passeio é filho de veículo, é uma subclasse de veículo, mas também ele é do tipo object. Por quê? Porque veículo é filho de object, mesmo sendo implícito. É uma subclasse de object. Então, tá aí. A ideia nossa é essa. Aí você vem e fala assim, mas por que que ao compilar isso aqui deu problema? Porque só vai funcionar o operador instance of, só acontece, só se realiza em uma estrutura hierárquica de árvore, né? Você tem que imaginar que começa lá em cima, no topo da tua árvore, né? Object, aí você criou uma classe. No caso, a gente criou o veículo. Então, ele criou um raminho para cá, veículo. Só que aí, do veículo, criou um outro raminho. Ele criou aqui um raminho chamado passeio. Passeio é filho de veículo que está ligado em object. Legal. E aí, quando eu falo do scanner, a classe scanner também é filha de object, só que ela está num outro raminho. Quando não está na mesma ramificação, eu não consigo utilizar o instance of. Ele diz que é impossível fazer a conversão. Então, eu não consigo converter. Isso daí é uma coisa bem delicada que a gente tem que lidar e tem que aceitar isso daí. Então, vamos ver aqui. Se eu criasse, por exemplo, um scanner, eu vou criar um scanner aqui para a gente testar. Scanner leia igual a new scanner system.in. E agora, o objeto que eu vou ler, verificar se é uma instância de, é o leia, né? Então, eu quero verificar aqui se o leia é uma instância de scanner. Eu vou colocar aqui P minúsculo, que é o nome do nosso objeto. E agora a gente está testando se o leia é uma instância de scanner. Mas eu ainda vou fazer um outro teste para verificar se é possível, né? Eu quero verificar ainda se o leia é um object. Só para a gente verificar isso daqui, né? Vamos ver. Compilou. A partir desse momento não dá mais erro. Rodou. Olha lá, P é do tipo passeio, P é do tipo veículo, P é do tipo object. Leia é do tipo scanner e leia é do tipo object. Tá aí. Legal, a gente conseguiu provar que realmente o que a gente estava falando é verdade. A tipagem está funcionando aqui. Existe uma herança. Então, scanner, se você for olhar lá dentro do código escrito, não tem um extended object, mas ele é filho de objeto. No veículo, não tem um extended object, mas ele é filho de objeto. Então, a gente tem essa certeza. E uma coisa muito interessante, a estrutura em árvore é muito legal, porque P é do tipo passeio. Só que passeio é filho de veículo. E veículo é filho de object. Então, P é do tipo passeio, é do tipo veículo e é do tipo object. Então, a gente tem vários níveis nessa estrutura hierárquica. E não tem problema. A gente pode ter muitos níveis, na verdade. Eu vou deixar esse cara daqui para que a gente possa utilizar ainda nas nossas consultas. Isso aqui ainda vai gerar muito tema para a gente conversar. Então, a gente vai ter muita coisa para falar sobre isso daqui. E vamos fazer agora a implementação que nos falta, né? A gente tem aqui uma implementação que é para implementar a classe carga. A classe carga ela tem o atributo capacidade e o método setGet da capacidade, lembrando que a capacidade é quanto esse veículo do tipo carga consegue carregar em toneladas, né? Então vamos colocar então essa implementação aqui para ser feita. E aí a gente vai fazendo passo a passo e relembrando como que foi feita de passeio, né? Vamos criar um arquivo novo, salvar esse cara aqui como carga. Beleza.
e vamos preparar o nosso arquivo e começar a inserir os dados. A gente tem aqui um int capacidade, que é a capacidade de carga do veículo. Vamos colocar esse cara aqui como privado. Então, private capacidade. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai criar o método set e o método get para capacidade. Public, primeiro void, que eu não quero que retorne nada, set capacidade. Int capacidade this.capacidade recebe capacidade. Não estou colocando nenhuma validação, só para a gente criar os métodos para ir para o ponto que interessa, que é a herança em si, né? Então, a gente vai fazer agora o get, capacidade, return capacidade. Beleza. Agora, o que eu preciso fazer para tornar a classe carga filha de veículo? Porque ela precisa herdar as características de veículo. Ou seja, ela precisa ter os atributos, né, para a gente poder manipular placa, marca, modelo, o ano, o KM inicial, KM final e o valor do KM rodado. Então, como que a gente vai fazer essa implementação? Eu escrevo depois de carga, eu escrevo extended, eu estendo quem? Veículo. Beleza. Só isso? Não. Eu ainda tenho que, dentro do método construtor de carga, eu tenho que chamar o construtor de veículo. Só que, para chamar o construtor de veículo, que é assim, né? Veículo, abre e fecha parênteses, esse é o construtor de veículo, eu não vou utilizar o nome da classe, eu vou utilizar uma referência. Assim como a gente tem o this, a gente tem o super. O this é para esta classe e o super é para a superclasse. Então, a gente vai fazer isso daqui. Super. E aí, beleza, olha só, bacana. Agora a gente já fez com que a nossa classe carga seja filha da classe veículo. Então, a gente já poderia criar um veículo do tipo carga, colocando uma placa, colocando uma marca, colocando um modelo, e a gente pode colocar todas as informações constantes dentro da classe veículo. Vamos testar esse cara daqui, né? A gente criou, vamos lá fazer o teste. Então, vamos fazer um teste aqui. Vamos testar esse cara, vamos fazer a criação, então, de um objeto do tipo carga e vamos ver o que acontece com ele, né? Qual que é o comportamento dele. Tá lá, chamei ele de C. E agora a gente pode fazer aqueles testes primeiro, né, para saber se realmente ele é filho de veículo e também para ver se ele é filho de object. Então vou aproveitar, vou copiar um instance of aqui e a gente vai fazer essa implementação aqui só para a gente testar. Então a gente vai verificar se C é uma instância de carga. Então a gente vai ter aqui C, se é uma instância de carga. Beleza, não somente isso, mas a gente quer fazer outros testes. A gente quer verificar veículo e quer verificar também object. São esses dois que a gente vai verificar. Beleza, vamos compilar o nosso programa de teste e vamos verificar o que acontece. Bacana, ele está imprimindo o que é. Então, está funcionando. Não deu erro de compilação, quer dizer, então, que tem um sentido aí na linha de estrutura. E se você quisesse testar também, né, já que a gente testou se é do tipo carga, será que daria para eu testar para verificar se ele é do tipo passeio? Será que eu posso fazer esse teste? Vamos ver? Compila. E aí você tem o probleminha, você não consegue testar. Por que não consegue? Se lembra que eu disse que tem que estar num ramo único, né?
hierárquico, aqui acontece assim, você tem que imaginar um desenho dessa forma. Aqui fica a sua classe veículo, né? Para um ramo você tem passeio, para outro ramo você tem a carga. Uma não enxerga diretamente para a outra. Você sempre sobe na estrutura, você nunca sobe e desce. Você só vai para cima, você nunca vai para baixo. Então, você só conseguiria fazer esse teste se, por exemplo, você colocasse aqui, eu não quero dizer que é filha de veículo, eu quero dizer que é filha de passeio. Se eu fizer isso daqui, compilar essa classe, funciona, funciona. Agora a carga tem os mesmos campos de passeio, que tem os mesmos campos de veículo, que tem os mesmos campos de object. Então, quando eu fizer isso daqui e compilar, olha só, agora funciona. Se você rodar, você está vendo lá que passeio deu certo. E aí você tem esse detalhe muito importante, a gente conseguiu verificar isso. Vou voltar ao que era, né? Porque a gente não quer que fique essa estrutura, a gente quer que fique dessa forma. Aqui fique veículo, de um lado fique passeio, voltando aqui para veículo, na outra perninha você teria lá o passeio. E não uma estrutura onde você tem veículo, passeio e carga continuando de um lado só, né? Não é esse o objetivo, então vamos tirar isso daqui. Então, esse cara a gente sabe que não dá para testar, porque ele está em ramos diferentes da árvore. Lembrando que a gente só consegue enxergar para cima, a gente só tem que subir. Nunca eu vou conseguir subir e descer para fazer esse tipo de comparação do instance of. Então, aqui, tiramos, e aí, compilou esse cara, e esse cara, cadê carga? Aqui é veículo. Perfeito. Esse carinha aqui está certo, e esse carinha aqui também está certo. Vamos fazer uma impressão agora, aonde a gente vai imprimir o C. Estou mandando imprimir meu objeto. O que isso daqui vai me dar de resposta, né? Pela teoria, como eu não implementei, olha lá, não tem implementado, vamos diminuir para ver todo o código, não tem implementado um toString aqui dentro. Se não tem implementado um toString aqui, ele procurar aqui, ele vai para quem está acima dele. Então, ele vai trazer lá de object, seria isso daí? Então, ele traria aqui, por exemplo, então ele daria como resultado aqui, carga, arroba, e aí aqui ele tem um número hexa, né? E aí ele tem um hexadecimal aqui, né? Então, seria isso que ele vai trazer? Vamos testar. Compilado esse cara, belezinha, executando, olha lá, carga e um número hexa. Perfeito, é isso daí que está rolando mesmo, bonito, funcionou bem. Vamos ver então o que acontece. Ele vai procurar converter, porque aqui, novamente, a gente tem mais uma coisa que está acontecendo implicitamente, né? Aqui, implicitamente, está sendo chamado toString, né? Então, tem uma chamada do toString aqui. Então, existe essa chamada do toString. Ele encontra esse toString dentro da classe que representa esse objeto. Esse objeto C é do tipo carga. Ele vai olhar aqui dentro, ele não encontra um toString aqui. Se ele não encontra um toString aqui, onde ele vai olhar? Ele vai olhar na classe veículo, vai olhar na classe veículo. Então, beleza. Por que ele olha na classe veículo? Ele sai desse daqui, não encontrou aqui. Opa, peraí, tem uma extensão. Vamos lá dentro de veículo. Aí ele vem dentro de veículo. E olha aqui dentro de veículo e você vai notar que não tem em nenhum dos métodos que a gente está olhando um toString. Já que não tem, ele vai chegar aqui e ver, olha, esse cara é uma extensão de object. Lembrando, eu estou deixando escrito aqui só para a gente lembrar, mas isso aqui não deve ser escrito, não precisa ser escrito. Então, ele chega aqui, olha, é uma extensão de object. Legal, já que é uma extensão de object, ele vai olhar dentro da classe objeto. Dentro da classe objeto, olha aqui, a gente vai voltar e a gente vai ver. Ele encontra um método toString. Então, ele encontrou o método toString e ele vai executar. O método toString vai trazer o nome da classe, arroba, e aí, depois, ele vai colocar aqui o hashcode em formato hexadecimal, convertido para string. Então,
Note que é isso daí que está acontecendo. Por isso que ele fez todo esse caminho, até chegar e fazer aquela impressão. E agora, vou tirar isso daqui, que não tem objetivo mais, né? A gente sabe que tem a chamada ali. E se eu chegasse aqui e colocasse novamente public string to string, e aí aqui eu vou colocar um return e eu vou fazer uma string qualquer, só para a gente saber que está sendo chamado aqui. Veículo convertido para string. Tá aí. É assim que a gente converte o nosso veículo para string. Através dessa frase aqui, eu estou convertendo ele para uma string. Compilei esse cara, atualizou. Agora, vamos executar novamente o nosso código, né? Então, vamos pegar e compilar esse cara e executar. Na hora que eu executo esse cara daqui, olha só, veículo convertido para string. Bem, por que que ele trouxe isso daqui? Porque ele pegou e viu aqui, olha, eu tenho que chamar o toString, né? Desse objeto daqui, C. Esse objeto C é do tipo carga. Então, vamos lá na classe carga. Na classe carga, existe algum método chamado toString? Não, não existe. Opa, mas tem uma extensão. Então, tem um extended. Ele estende de quem? De veículo. Vamos na classe veículo. Ele cai aqui na classe veículo. Lá na classe veículo, ele encontra um toString. Na hora que ele encontra esse toString, ele executa esse cara. E aí, por que que ele não fez, ele imprimiu esse daqui e não da classe object, né? Porque na nossa estrutura, a gente tem algo assim. A nossa estrutura está assim, você tem aqui a classe object, abaixo da classe object, você vai ter aqui a classe veículo. E abaixo da classe veículo, você tem, de um lado, passeio, e do outro lado, você tem carga. E aqui que está a grande sacada, né? A grande diferença que nós temos está aqui. Olha só, eu estou imprimindo um objeto que foi criado a partir dessa classe. E aí, eu só estou mandando imprimir o objeto. Quando eu mando imprimir o objeto, ele chama o método toString. É implicitamente isso que acontece. Ele chama o método toString. Dentro desse cara daqui, dentro dessa classe, não tem declarado um método toString. Já que não tem, ele vai olhar quem que é o pai dele, né? Quem que é a superclasse dele. Quem que é a superclasse? Ela foi estendida de veículo. Então, ele vai olhar dentro de veículo. Aí, ele encontra um toString aqui dentro. Se ele encontra o toString aqui dentro, ele para e faz uso desse toString. É isso daí. Se não tivesse aqui, ele iria continuar subindo. Quem que é a superclasse de veículo? É object. E aí, dentro da classe object, tem um toString. Aí ele iria fazer o uso da classe object, iria pegar o método toString dela e ia fazer a execução dele. Então, a gente tem uma estrutura hierárquica acontecendo nesse momento. E isso daí é muito importante da gente entender. E aí eu falo para você, por que que deu problema, né? Deixa eu só colocar mais. Só para a gente ficar mais organizadinho, só para eu poder mostrar aqui. Desse lado daqui, por que que deu problema quando a gente tentou imprimir o Leia, né? E perguntar se Leia era, por exemplo, do tipo carga. Porque o Leia é um objeto do tipo scanner, né? Então, a gente tem aqui um objeto do tipo scanner, ele está desse lado daqui. Lembre-se, eu posso subir, mas eu não posso descer na hierarquia. Então, se eu quero verificar se scanner é do tipo scanner,
Beleza, funciona. Eu posso verificar se scanner é do tipo object? Eu posso, beleza. Por quê? Eu estou subindo. Eu posso verificar se scanner é do tipo veículo? Não posso. Porque ele teria que sair daqui, subir para cá e descer para esse lado. Por isso eu não posso verificar. Também não é possível, por exemplo, testar se um objeto criado como carga, se ele é do tipo passeio, ou se um objeto do tipo passeio é carga. Ah, mas ambos são filhos de veículo. São, mas lembre-se, ele não pode descer, sempre sobe. Então, passeio pode chegar até veículo, que pode chegar até objeto. Mas passeio não pode ir a veículo e descer. Ele só pode subir. Então, eu não consigo testar se esses dois aqui são equivalentes. A conversão é sempre ascendente, né? Quem está acima, quem que está para cima. Então, carga, eu posso testar se é veículo. Passeio, eu posso testar se é veículo. Passeio, eu posso testar se é object. Carga, eu posso testar se é object. Scanner, eu posso testar se é object. Então, eu posso fazer esse teste daí. Por quê? Porque todos estão subindo na mesma direção. Então, estão indo sempre para o topo. E isso daí é a ordem que a gente precisa guardar. Se você lembrou disso daí, se você entendeu isso daí, a gente está bem e a gente está tranquilo. É esse daí o objetivo. Você entender que ocorre nessa direção, sempre para cima. Nunca sobe e desce. Sempre somente sobe. Ele vai subir sempre na hierarquia. Nunca ele vai subir, descer, fazer alguma coisa desse tipo. Então, não dá para fazer um teste para verificar se um objeto criado a partir de passeio, se ele é do tipo carga ou vice-versa, ou scanner, se é igual a passeio ou carga ou veículo. Não dá, porque não está na mesma estrutura da árvore, né? Então, isso daí é importante. Olhando agora, o que a gente pode concluir? Eu vou tirar esse toString daqui, que a gente sabe que acontece implicitamente. Eu sei que eu estou chamando o toString lá, ele vai chamar o toString, né? Chama o toString de veículo. Opa, de veículo. E é isso daí que vai acontecer. Nesse momento daqui, ele vai chamar o toString lá da classe veículo. É esse daí o objetivo. Vamos ver agora e fazer os testes para a gente ver se a gente consegue acessar alguns atributos que foram declarados na classe veículo e não na classe carga, né? Então, por exemplo, C.set placa. Eu quero setar uma placa aqui. E vamos setar a capacidade. Set capacidade. E aí a gente tem aqui, eu vou colocar que ela tem capacidade de 15 toneladas. Esse veículo tem a capacidade de 15 toneladas. Se eu chamar esse cara agora para imprimir, o que ele vai trazer para a gente? Será que ele vai trazer esses dados atualizados? Vamos ver então. Compilando. Executando. Não, ele vai repetir o processo. Sim, porque a gente não criou um toString para fazer uma impressão amigável. Então, não tem como fazer se a gente não criar. Aqui, a gente vai fazer, então, a impressão. Vou colocar aqui o que a gente está imprimindo, só para a gente ver, né? Placa. C.get placa. Ele consegue pegar a placa. E eu quero imprimir também a capacidade. Apesar de todos os outros atributos estarem aqui, eu só vou imprimir os dois para a gente ver. Capacidade. Compilando esse cara, aqui já se justifica porque esse cara daqui pertence a veículo, né? Foi declarado em veículo, e esse daqui foi declarado em carga. Compilando, executando, realmente ele consegue imprimir essas informações. Ele consegue pegar os métodos e atributos da classe veículo que ele tem acesso e adicioná-los à classe carga. E aí torna-se um objeto que tem todas as características. Placa, marca, modelo, KM, inicial, KM final, placa, marca, modelo, ano, KM inicial, KM final e o valor do KM rodado. Então tem todos esses dados daí. E além disso, né, esse cara daqui, ele tem a possibilidade da gente colocar as informações dos KMs. Vamos colocar aqui mais essas três informações.
Então, vamos imprimir aqui C.7 km inicial. Então, vamos colocar uma quilometragem inicial. Então, vou colocar aqui, começou com 10 quilômetros e foi até 20 quilômetros. Vamos colocar aqui o valor do km. Então, aqui a gente tem C.7, valor do km rodado. E a gente vai colocar aqui que o valor do km é R$2. Beleza? Então, vamos ver essas informações. Get km inicial. Get km final. Get valor do km rodado. Então, vai mostrar essas informações aqui. Executando. Beleza, olha lá, ele está trazendo realmente as informações e tem uma informação que eu quero ver se eu consigo, né? Eu quero calcular agora quanto que vai ficar a locação desse veículo, porque a gente já tem o valor da quilometragem final dele. Então, aqui eu quero ver o calcula valor de locação. Quanto que ficou o valor da locação, né? Compilou, e aí ele chega e fala assim, olha, não dá, eu não consigo fazer esse cara. Ele não encontra esse método calcula valor de locação. E aí vamos procurar esse método calcula valor de locação. Dentro de carga, realmente ele não está. Dentro de passeio, eu tenho aqui, ó, calcula valor de locação. Eu tenho ele dentro de passeio. Mas vamos lembrar que eu não tenho ele dentro de veículo. E olha só a nossa estrutura. O método está aqui dentro. Eu estou tentando chamar ele a partir de um objeto aqui que foi criado a partir de carga. Ele consegue, né? Carga consegue vir até veículo e voltar em passeio? Não, não consegue. Se não consegue, eu não vou enxergar o calcula valor de locação. Nesse momento, eu pensaria da seguinte forma: ou eu vou criar dois métodos calcula valor de locação, um dentro de passeio e outro dentro de carga, que é um dos nossos objetivos, né? A gente vai ter que ter dentro de cada um esse método, ou eu vou fazer o seguinte: esse cara daqui, calcula valor de locação, eu posso vir, copiar ele daqui. Daqui a pouco eu vou comentar, por isso que eu não apaguei, né? Agora eu vou comentar esse cara, porque a gente não quer ele aqui. Tirei ele de dentro da classe passeio, atualizei lá a classe passeio, não tem mais, e eu vou jogar ele dentro de veículo. Então, dentro da classe veículo, eu vou colocar o método calcula valor de locação. Só vou colocar o annotation aqui também, né? @override. Beleza, vamos tirar esse cara daqui. Tá lá. Agora, olha só, na hora que eu compilo esse programa, ele funciona. E na hora que eu rodo, ele funciona. Só que o cálculo ainda está errado. Por que que ainda está errado? Porque os veículos do tipo carga, ele tem um acréscimo de 10% no valor de locação, que é dado pela diferença, né, do KM final menos o KM inicial, vezes o valor do KM rodado. Esse produto daí, o produto por essa diferença, dá exatamente o valor que eu tenho que alugar. Pagar da alocação. Porém, eu tenho que ainda crescer 10%. Então, eu preciso adicionar 10%. E aí eu gostaria de mostrar para vocês algumas possibilidades, né? Eu posso vir aqui nesse cara e vamos implementar, né, o calcula valor de locação. Então, eu posso fazer essa implementação daqui. E aí, como que eu vou adicionar 10%, né? Então, eu vou multiplicar por 1,1. Então, eu pego toda a parte inteira mais 10% dele. Então, é isso daí. Estou multiplicando por 1,1. Se você quiser fazer regrinha de 3, né? Multiplica por 10, divide por 100, vai chegar nisso daqui.
você vai ter certeza aí que vai chegar nisso aqui. Confia no pai que dá certo. Isso daqui funciona? Funciona, olha lá que legal. Vou compilar esse cara, compilou, aqui está certo. Agora você executa esse cara daqui, olha lá, deu 22, não deu mais 20, que era o valor previsto. Então ele teve aí um acréscimo de R$2, ou seja, de 10% sobre o valor de locação. Se você pegar a KM inicial e o final, então a distância entre eles dá 10, então 20 menos 10 dá 10, vezes 2 dá 20. Mais 10%. 10% de 20 é 2, então 20 mais 2, 22. Perfeito, o cálculo está saindo certinho. Legal, bacana, está saindo certo. Esta é a única forma de fazer? Não, não é a única forma de fazer. Então, eu não preciso fazer somente dessa forma. E por que eu pude acessar diretamente esses atributos? Lembrando o motivo, né? Eu não comentei ainda hoje, mas olha lá, porque estes atributos, valor do KM, KM inicial e KM final, eles estão com visibilidade protegida. Então, o Protect me permite enxergar esses atributos dentro da própria classe e nas classes filhas. Então, a gente tem visibilidade deles até as classes filhas, né? Como carga é filha de veículo, eu consigo enxergar. Mas e se não fosse Protect? Se aqui fosse, por exemplo, novamente, né? Se eu voltasse aqui e colocasse privado. Se eu colocar esse aqui private, né? Todos com visão privada, na hora que eu compilar esse código, ele dá erro. Então, essa primeira forma daqui. Funciona se a gente tiver os atributos que estão envolvidos aqui como protegidos. Então, se eles não forem protegidos, isso aqui não vai dar certo. Se eles forem privados, como que eu vou fazer, né? A segunda forma, então, com os atributos de veículo como privados. A gente vai fazer da seguinte forma, a gente vai fazer a chamada não mais do atributo, a gente vai chamar o método de acesso a ele. Então, eu vou utilizar o get KM final, lembrando que é um método, get KM inicial, método, e get valor de locação, lembrando que é um método. Então, esse cara daqui, só mais um, olha lá. É possível? É. Esse cara daqui é possível. Olha lá, compilou, funcionou. Se a gente for executar, beleza, 22, tá certinho, funcionou. Legal. Mas tem mais alguma forma de fazer isso aqui para eu não precisar ter que reescrever todo esse cara? Tem. Pior de tudo que tem. Tem mais uma forma assim. Então vamos, né, fazer mais uma forma. Vou comentar esse cara daqui. Eu posso chamar o calcula valor de locação novamente. Então, olha só, eu posso chamar ele porque ele existe na minha superclasse. Então, ele existe na superclasse. Quando eu chamo ele na superclasse, ele vai me devolver o valor de locação e aí eu posso multiplicar por 1.1. Beleza, eu posso? Posso. Vamos ver o que acontece. Compilando, esse cara aqui funciona, executando, teve um erro. E o erro daqui é um erro, isso aqui é erro mesmo, ele não é uma exception. Ele tem um erro muito legal chamado Stack Overflow Error. Então, é um Stack Overflow Error. Esse cara daqui é um erro de chamada, né? Eu chamei tantas vezes, mas tantas vezes um método que ele estourou a pilha de execução que o Java tem. Então, o que acontece? Eu chamei aqui, calcula valor de locação que está dentro de carga.
Então, aqui dentro de carga, ele veio aqui e encontrou um método que chamou. Esse cara daqui é quem? É esse daqui. Ele chama ele, que chama ele, que chama ele, que chama ele, que chama ele, chama ele, que chama ele, que chama ele, que chama ele, que chama ele, e ele fica nisso aqui até dar o estouro de pilha, porque chega um limite de tantos métodos que vão sendo empilhados, chamados, que ele não aguenta executar, e aí ele estoura. Acaba a memória que a máquina virtual do Java tem para fazer chamada de métodos, e aí ele dá o erro. Isso não tem solução. Exception, a gente pode tratar. Error, esquece. Já era. Erro é erro. Não tem o que fazer. Mas aí você fala assim, mas você não disse que chamaria da superclasse? Sim, já que é superclasse, a gente precisa fazer o quê? Vir aqui e falar que ele chamará da superclasse. Então, eu tenho aqui um super ponto, calcula valor de locação. Quem que é super? Super desse cara daqui é veículo. Aí ele vai vir aqui dentro de veículo e vai chamar esse método, que é o cálculo de valor de locação. Chamou, esse cara vai retornar um valor double. Esse valor double que retornado vai ser multiplicado por 1.1. Isso daqui é bem bacana. Compilando esse cara, executando lá outra classe para a gente testar, tem que dar 22. E olha lá que bonitinho, 22. Funcionou, então. Então, a nossa chamada também funciona. O super, né, que é o nosso, a nossa referência à superclasse, esse cara daqui, ele pode ser super, abre e fecha parênteses, que é chamado do método construtor, ou super, para fazer chamada a alguma coisa que está na superclasse. Lembrando que tudo que está lá, que você pode acessar, que tenha mesmo nome na sua classe, você coloca um super na frente, você vai acessar lá. Aqui a gente teria esse problema porque o super tem o mesmo nome, né? O método tem o mesmo nome, calcula valor de locação. E a gente vai comentar desse negócio de ter mesmo nome aí numa próxima aula aí mais para frente. A gente vai fazer comentários sobre isso daqui. Por enquanto, eu acho que isso daqui resolve bem. A gente conseguiu fazer o cálculo do valor de locação. Lembrando que, olhando dentro da nossa estrutura, onde eu tenho o método calcula valor de locação? Calcula valor de locação está dentro de veículo. Passeio tem esse método? Não, não tem, não precisa. Por quê? Porque veículo calcula valor de locação da forma que ele precisava. E carga? Carga tem esse método? Tem. Só que o da carga, ele precisa de uma modificação, a gente precisou reescrever ele. E como que a gente reescreveu? A gente chamou esse método aqui de cima, o calcula valor de locação da superclasse, o valor que ele retornou, a gente acresceu de 10%. E isso daí é o cálculo novo dele, ele está fazendo essa contagem diferenciada. Então, bacana, a gente está vendo aí alguns outros conceitos, não estou dando nome, mas a gente verá aí mais para frente esses novos conceitos. Para que vocês possam testar e manipular um pouco isso daí, tem um exercício logo em seguida, que é um exercício para a gente fazer a criação de um animal. Então, a gente tem por objetivo criar dois tipos de animais, né? Animais que são do tipo pássaro e animais que são do tipo mamífero. Eu tenho a possibilidade de criar esses dois tipos, né? Estou querendo simplesmente criar esses dois tipos de animais, não vou lidar com outro tipo por enquanto. Só que aí a gente percebeu que existiam algumas características incomuns, que era o nome, a idade e a espécie. Nome, idade e espécie é comum tanto a pássaro como a mamífero. Então, como é comum a pássaro e é comum a mamífero, a gente fez aqui uma classe chamada animal. E essa classe animal, ela é a superclasse de pássaro e é também a superclasse de mamífero. Então, ela está nessa estrutura daqui. Aqui, quando eu criei esse negócio, ele tinha um detalhezinho aí, que eu tinha esse imp. Esse imp, na verdade, é o toString, que eu não falava do toString antes, né? Então, quando você vê aqui imp nome, para imprimir o nome, na verdade, pode pensar em criar um toString para facilitar a tua vida. E aí, a chamada do toString, se você quiser agregar alguma coisa, montar, você ainda pode fazer aquele esqueminha de super.toString. Então, aqui, se você colocar, né, na classe passei um super.toString dentro do método toString, ele chama toda a string que for criada no toString de animal. E você pode reaproveitar isso daí de alguma forma, caso você queira, né? Então, o imp aqui, na verdade, entenda que é o toString. A gente tem nome, idade, espécie para animal. Pássaro tem a cor da pena. Mamífero tem o habitat. E se
e bico, né? Para ver se ele tem ou não bico, né? E aí a gente pode criar os nossos animais do tipo pássaro e os animais do tipo mamífero para a gente provar se isso daqui está funcionando. Então tentem fazer esse exercício, aí a gente vai conversar na próxima quarta-feira, né? A gente vai ter aí feriado e depois a gente volta e conversa, né? Sobre isso daqui. É um exercício bem bacana, eu gostaria muito que vocês tentassem fazer. Além desse exercício, tem mais um outro que está na sequência, né? Esse daqui foi tirado lá da Universidade da Madeira. Ele pede para você criar um fornecedor, e aí depois ele fala que fornecedor é do tipo pessoa, né? Essa classe pessoa foi uma classe que a gente criou lá atrás. E aí ele fala para criar empregado também do tipo pessoa, criar administrador, que é do tipo empregado, e é para criar operário, que é do tipo empregado, é para fazer também depois do operário, acho que são esses daí. E aí ele fala para fazer essa estrutura. Essa aqui é uma estrutura legal, ó. Tem operário, tem administrador 2, tem empregado 3, tem fornecedor 4 e tem pessoas. São 5 classes envolvidas. Então, a gente trabalhou com 3 até agora é uma estrutura com 5 classes envolvidas. Acho que fica legal, fica interessante. Ele é grande para ser, né, trabalhado. E aí tem lá algumas coisas para ser tratado, né? Tem lá alguns atributos específicos de um e outros atributos para outra classe. Veja aí, experimente, veja se você vai curtir, se você vai gostar, tenta fazer. A gente tem um tempão aí para a gente se falar, uma semana toda, e eu acho importante vocês experimentarem, tentar fazer isso aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar, estou à disposição. Se eu demorar para responder, não se preocupa, mas eu respondo, eu mando para vocês. E aí, é isso daí, pessoal. Acho que depois disso daqui, a gente já vai falar de polimorfismo, né? Vou preparar as listas para deixar todo mundo feliz. E aí eu vou distribuir e eu mando mensagem no grupo de vocês, tá bom? É isso daí. Desejo para vocês um ótimo final de semana. Uma pergunta, professor. Diga. O senhor falou deixar todo mundo feliz, todo mundo quem? Todo mundo. Até todo eu fico feliz de ter que fazer lista para vocês. Ah, faz para mim então. Eu vou fazer, pior de tudo que eu vou fazer. Opa, eu posso vender a lista para vocês, hein?